Pois é, meus queridos, o Brasil realmente não é para amadores. Acaba de ser revelado pelo jornal O Globo que Alexandre de Moraes fez pressão no Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, em favor do Banco Master. É isso aí, a gente não tá falando mais de conflito de interesses ou qualquer coisa do tipo. A coisa já transcendeu. O nível aqui é outro, meu amigo. O Brasil realmente não é para amadores. Primeiro, vamos entender o contexto de tudo isso, para quem tá perdido, para quem tá pegando o bonde andando. Olha só. Primeiro nós tivemos aí o escândalo do Banco Master vindo à tona, não é? Uma fraude em títulos emitidos em mais de 12 bilhões de reais. Você não ouviu errado. Fraude de mais de 12 bilhões de reais. A figura central sendo Daniel Vorcaro, presidente e dono do Banco Master, né? Depois o jornal o Globo revelou que a Viviane Barsi de Moraes tinha um contrato de 3,6 milhões de reais mensais, que no total ia dar aí quase 130 milhões de reais, né? Algo em torno de 129 milhões, e que esse contrato só foi interrompido porque teve a liquidação do Banco Master, né? Então, até o presente momento, a Viviane Barsi de Moraes, segundo o jornal o Globo, recebeu cerca de 80 milhões de reais do Banco Master, né? Foi divulgada também informação de que o Daniel Vorcaro exigia o pagamento e o não atraso. Olha, tome cuidado, pague direitinho a Viviane Barsi, não pode atrasar, isso aqui é a prioridade máxima. Por que será, né? A advogada mais bem paga do Brasil, talvez a mais bem paga do mundo. E segundo o mesmo jornal o Globo, aliás, eu não sei o que está acontecendo lá, divulgou que a Viviane Barsi de Moraes aumentou de 2024 para 2025 seu patrimônio em 232%. Ela ganhou mais dinheiro, proporcionalmente falando, que Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Em apenas um único ano, hein? Vamos lá. Depois o caso foi parar lá no STF. Como tudo que é de interesse público no Brasil vai parar no STF e nas mãos de Dias Toffoli. É isso aí, né? É sempre Alexandre de Moraes ou Toffoli ou Gilmar Mendes, a depender do que se trata. Bom, se trata de condenar algum golpista, alguém de direita, Alexandre de Moraes. Se trata de alguma questão envolvendo banco, Lava Jato, vai lá para o Dias Toffoli. Se trata de algum criminoso, traficante, habeas corpus, vai para o Gilmar Mendes. É impressionante. Eu só estou narrando os fatos aqui, tá? Depois, meus amigos, nós tivemos a operação da Polícia Federal que prendeu Daniel Vorcaro e outros investigados no caso Master, envolvidos, né? Todo mundo se lembra, né? Isso foi na semana retrasada. Depois o Toffoli foi viajar para ver a final da Libertadores lá em Lima, no Peru, e ele, como torcedor do Palmeiras, pegou um jato particular com outros palmeirenses. Curiosamente, coincidentemente, nesse jatinho particular estava o advogado de um dos presos nessa operação da Polícia Federal. Curiosamente, depois que ele voltou, ele decretou o sigilo máximo no caso Master. Não, vai ficar tudo comigo aqui, tudo em sigilo, ninguém pode saber o que está acontecendo, ninguém pode saber como é que andam as investigações, mesmo sendo um caso de interesse nacional, de interesse público, né? E aí depois nós tivemos, então, essa notícia aqui, né? Hoje saiu. Urgente, Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Eu vou ler com vocês aqui a matéria porque, olha, tem muita coisa aqui assustadora, tá? Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. E ao menos 3 dessas vezes foram contatos por telefone, mas pelo menos uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. Os relatos sobre as conversas foram feitos à equipe do blog por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Uma delas ouviu o próprio ministro sobre o encontro, ouviu do próprio ministro sobre o encontro com Galípolo, e outras 5 souberam dos contatos por integrantes do Banco Central. Rapaz. Na versão desses integrantes, Moraes fez pelo menos 3 ligações para saber do andamento da operação de venda para o BRB e em julho deste ano pediu que o presidente do Banco Central fosse ao seu encontro. Nessa conversa, de acordo com o que o próprio ministro contou ao interlocutor, ele disse que gostava de Vorcaro
e, repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. O que será que ele quis dizer com isso, né? O Vorkaro. E essa frase foi repetida pelo Moraes. Tomando espaço dos grandes bancos, ele quis dizer o quê? Que estava fraudando? Estava emitindo títulos falsos, né? Tá tomando espaço. Quer dizer que os outros bancos estão fazendo a mesma coisa? É isso? Eu não sei, eu fiquei sem entender aqui, né? Merecia aí uma explicação pública, já que ele corroborou com as palavras do Vorkaro. Pediu ainda que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre os diretores do Banco Central sobre decretar ou não a intervenção do Banco Master. Pois é. Galípolo então respondeu a Moraes que os técnicos do Banco Central tinham descoberto que as fraudes no repasse de 12,2 bilhões em créditos do Master para o BRB. Diante da informação, segundo os relatos, o ministro teria reconhecido que, se a fraude ficasse comprovada, o negócio não teria mesmo como ser aprovado. Ou seja, putz, que chato, né? É tipo a questão do INSS aí. Se não viesse a público, estariam roubando os velhinhos até hoje. Bom, em 18 de novembro, enquanto a Polícia Federal prendia Vorkaro e outros 6 executivos acusados de envolvimento com as fraudes, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Quer dizer, por que demorou tanto? A PF teve que agir, prender o Vorkaro para o Banco Central se mexer e decretar a falência. Por que não decretou antes? Por que esperou chegar nesse ponto aqui? Será que a galera lá não sabe o que está fazendo? Ou será que eles estavam sofrendo pressão aí do Alexandre de Moraes para não decretar a falência do Banco Master? Olha só, eu não quero entrar no mérito da questão aqui, eu não quero fazer afirmações, eu não quero dizer que o Alexandre de Moraes, né, realmente fez pressão, por isso os caras esperaram para decretar a liquidação do Banco Master, né? O Galípolo está envolvido nisso, o Galípolo foi indicado pelo Lula e tudo mais. Não. Mas o que a gente tem que entender, e isso são fatos, né? Isso é inegável, é que é o seguinte. O Banco Master o Vorkaro contratou a esposa de Alexandre de Moraes, que se apresenta, né, o seu escritório se apresenta como especialista em causas no Supremo. Antes disso, claro, o próprio Supremo decidiu que as esposas trabalharem em escritórios com causas no Supremo, que os seus maridos julgam, não é um conflito de interesses. É isso mesmo que vocês entenderam. Então, o STF decidiu, os ministros do STF decidiram que as suas esposas, no caso da Carmen Lúcia, o seu marido, não sei, trabalhar em escritórios e representarem causas que tramitam no Supremo, sendo julgadas pelos seus maridos, pelos seus cônjuges, né? Não representa um conflito de interesses. Aí o Vorkaro contrata a Viviane Barsi de Moraes e paga um valor nunca antes visto na advocacia, talvez mundial. 3 milhões e 600 mil reais por mês, totalizando 130 milhões de reais esse contrato, não é? A Viviane Barsi é a esposa de Alexandre de Moraes. Esses são os fatos até aqui, tá, pessoal? E aí, Alexandre de Moraes, cara, sem nenhuma explicação, sem nenhuma ligação direta com o Banco Master, sem nada em tramitação, até porque esse caso não estava no Supremo, veio parar depois e caiu nas mãos do Dias Toffoli, Alexandre de Moraes faz contato direto com o Galípolo e faz essa pressão aí em favor do Banco Master. O que isso quer dizer? É uma pergunta, não estou fazendo aqui afirmações. É uma pergunta. Vocês acham realmente que tudo isso é coincidência? Coloca aí nos comentários. Olha, se isso aqui fosse um país sério, se o Brasil fosse uma democracia e se o Brasil fosse um país sério, já estariam empichando Alexandre de Moraes, quebrando o sigilo para saber o que ele falou com o Galípolo e já estariam pegando o Galípolo para fazer uma delação premiada, para ele contar tudo que sabe, a pressão que sofreu e tudo mais. Porque o restante da matéria aqui fala, né, que os técnicos do Banco Central relataram que nunca sofreram tanta pressão política em favor de um banco na história. Por que será, não é? Esse caso aí tem muito mais coisa ainda para ser revelado, meus amigos. E olha, o ano nem começou ainda, hein? Ano eleitoral 2026 está logo ali e promete. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.